gente vai falar muito desse Espírito Santo que nós cantamos agora. A nossa nova série de mensagens aí vai falar exatamente sobre dons espirituais, dons ministeriais ou paixões ministeriais. E nós vamos falar muito sobre essa ação ou essas ações do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quem está participando com a gente do nosso clube da leitura, eu quero desafiar que se você não está ainda, ali na saída tem um QR Code que você pode ler para entrar no grupo do WhatsApp aí para você ler. Nós estamos nesse primeiro semestre lendo o Novo Testamento. Para quem está no grupo, eu compartilhei um livro, eu quero mostrar aqui para vocês. Esse livro chamado O Poder do Espírito Santo, escrito pelo Billy Graham, um livro muito legal, um livro muito bom, e como uma leitura complementar aí do que a gente vê, e ao longo dessa série de mensagens, que ela vai se estender pelo mês de abril e vai entrar no mês de maio. E se você tiver interesse em ler esse livro, a gente conseguiu lá na livraria da IBB, o valor é R$35, eles vão segurar uns exemplares lá. Se você quiser comprar um exemplar para você ler, fala comigo, dê seu nome, que a gente vai reservar lá para você poder ter acesso a esse livro. Tem na internet também, se você procurar, tem na internet também, você vai comprar aí onde você achar melhor. Mas eu desafio você a ler. Se você puder, leia esse livro, que vai te ajudar muito, e vai abençoar muito. Billy Graham foi um homem tremendamente usado por Deus, né? E com certeza o seu legado tem nos seus filhos, na sua associação Billy Graham. Eu sei que em breve vai ter um movimento, já tem um movimento no passado, vai ter o outro movimento da associação Billy Graham no nosso meio aí. Vamos ver como Deus vai usar tudo isso. E nós vamos falar então de dons, de paixões ministeriais, mas não tem como falar de dons espirituais, de paixões ministeriais, dessas ações que o Espírito Santo precisa produzir em nós, se a gente conhecer um pouquinho do Espírito Santo. Então nós vamos começar essa série falando sobre quem é o Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo, o que ele é sobre nós. A gente precisa compreender de maneira correta isso. Nós vamos ver depois também algumas relações do Espírito Santo, como ele se relaciona com a gente, com a igreja, com o mundo. Nós vamos ver ao longo dessa série o que é o batismo do Espírito Santo, o que é a plenitude do Espírito Santo. Isso tudo vai nos dar um pano de fundo para a gente compreender, então, quais são essas ações, esses dons que o Espírito Santo derrama e ele distribui para a igreja, para cada cristão, conforme ele quer. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Mas isso é fundamental para que a gente compreenda, então, como a gente pode ser ousado pelo Espírito Santo, saber quem ele é. Muitos, infelizmente, têm uma consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos falar disso hoje, dessa identidade do Espírito Santo. Mas, muitas vezes, muitos de nós não se relacionam com ele como uma pessoa. A gente sabe que é uma pessoa, mas a gente não se relaciona com ele como uma pessoa. A gente acaba se relacionando com ele como se ele fosse simplesmente uma força mística, uma força cósmica, que pode fazer algumas coisas, né? E que distribui o seu poder. A gente cantou aqui que ele desce como fogo, e a gente leu recentemente na série passada, estudando o livro de Atos, viu quando o Espírito Santo desce e se movimenta na igreja, e faz uma ação maravilhosa, e sinais maravilhosos, mas a gente não se relaciona com ele como uma pessoa. A gente muitas vezes se relaciona com ele como se ele fosse essa força que está à nossa disposição para simplesmente nos ajudar a hora que a gente precisa. Essa força que tem poder para trazer uma resposta exatamente na hora que eu estou necessitado. Aí ele me respondeu, me atendeu, beleza, ele continua por aí em algum lugar e eu sigo minha vida. Aí a hora que eu preciso de novo, eu busco essa força, esse poder e ele age. Mas a palavra de Deus deixa muito clara que o Espírito Santo não é uma força, não é simplesmente algo místico. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus deixa isso muito claro. Em João 14, na quarta-feira a gente falou um pouquinho disso, quem estava aí na quarta-feira, e Jesus nos chama de conselheiro. Uma força qualquer não tem poder para aconselhar ninguém, não é verdade? Mas Jesus chama, olha, o Pai vai enviar o outro conselheiro, que vai ficar aqui no meu lugar,
Ele vai ficar para sempre com vocês. Lucas, quando registra lá em Atos 1:8, e ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus não fala, Lucas não fala que o Espírito Santo, ele é um poder, mas ele empodera. Ele é uma pessoa, e nós vamos conseguir entender um pouquinho melhor isso. Aplicar um pouquinho isso, como eu preciso me relacionar, então, com a pessoa do Espírito Santo. Qual é o querer dele? Qual é esse poder que emana dessa pessoa do Espírito Santo sobre nós como igreja? Nós vamos ver alguns textos, e hoje nós vamos falar de um texto específico, nós vamos ler vários textos, para que a gente possa compreender isso. E nós vamos ver algumas evidências e algumas características que deixam muito claro que o Espírito Santo é então uma pessoa, e não simplesmente uma força cósmica. Nós vamos ver que o Espírito Santo tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontades, e tudo isso se manifesta no nosso meio. E aí nós vamos passar então por diversos textos. Eu quero que você deixe sua Bíblia aí aberta, para você acompanhar com a gente, vai ser projetado, mas eu quero muito que você acompanhe aí. Antes de a gente começar, eu quero orar, para que esse mesmo Espírito que a gente cantou aqui, possa ministrar os nossos corações essa noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor está entre nós na pessoa do Espírito Santo. Obrigado porque essa pessoa do Espírito Santo tem total liberdade para agir em nós. É isso que nós pedimos agora, que o teu Santo Espírito possa agir com plena liberdade nos nossos corações nessa noite, para que a palavra do Senhor caia em boa terra e possa produzir frutos para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Então o Espírito Santo tem essas características de pessoa, e a primeira característica que você vai ver aí é que ele fala. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito faz. O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. O Espírito Santo, então, ele fala conosco. Atos 13:2 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha de novo o Espírito Santo falando, manifestando a sua vontade através de algo audível à nossa voz, aos nossos ouvidos. Eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir o Espírito Santo. Eu não sei se você já teve essa experiência de falar com o Espírito Santo. E eu de vez em quando tenho essas... Não o tempo todo, não. Claro que ele fala comigo através da palavra, e fala o tempo todo, isso aí sim. Mas sabe aquelas conversas assim, que você está conversando e você ouve, parece que está ouvindo mesmo o Espírito Santo falar? E uma das vezes que isso aconteceu, eu já compartilhei algumas com vocês, mas eu vou reforçar uma. Quando a gente perdeu tudo que tinha lá na nossa casa, e eu estava tomando banho, tentando entender o que tinha acontecido. E tomando banho, um momento complicado, né? De aparecer alguém para conversar com você. Mas tomando banho, eu tentando entender, e aí Deus fala assim, e o Espírito Santo de Deus fala comigo assim: o que está acontecendo? Qual que é o seu problema? Assim, como assim, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. E o Espírito Santo fala assim: mas você não está entendendo o quê? Aí aquela coisa assim, né? Não. Como você não está entendendo? Como eu não estou entendendo o que está acontecendo? De uma hora para outra, em 40 minutos, tudo que tinha na minha casa sumiu, se perdeu. A água levou tudo. Uma inundação, uma enchente que deu. E aí o Espírito Santo falou assim: mas eu não estou entendendo. Não está entendendo. E aí nós ficamos naquele embate de quem entende o quê, né? E aí ele falou para mim assim, muito claro:
Você está ensinando seus filhos que tudo que eu tenho, tudo que vocês têm é meu, não está ensinando? Eu falei, é verdade, eu estou ensinando. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, então fica de boa. Se você não tem nada, você não perdeu nada, bobão. Era tudo meu, eu só tirei de você. Eu falei, legal, entendi. Agora eu entendi. Experiências onde você ouve a voz de Deus. E eu queria, a cada ponto, eu queria desafiar você a buscar isso. Como você vai ouvir a voz do Espírito Santo? É claro que você vai precisar meditar a palavra, é claro que ele vai falar com você através da palavra, mas experiências onde você vai estar atento àquilo que ele quer falar com você. E ele mesmo vai se revelar de forma que só você vai entender. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. E ele quer falar comigo e falar com você. Uma outra característica que o Espírito Santo é uma pessoa é que ele intercede. Romanos 8:3 diz: por amor de ti, todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está interessado em você. O Espírito Santo é uma pessoa e ele te ajuda na sua fraqueza. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está caminhando do seu lado, dizendo assim: fica tranquilo, Oscar. A hora que você não entender e não souber nem o que falar na hora de orar, deixa comigo que eu resolvo por você. Eu intercedo ao Pai por você. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está do seu lado. E ele quer dar auxílio a você. E ele quer te ajudar nas suas fraquezas. Só uma pessoa faz isso. Uma força mística não faz isso. Um outro ponto, característica clara de que o Espírito Santo é uma pessoa, fica, e ele testemunha, 15, verso 26. Quando vier o conselheiro, olha de novo, Jesus chamando o Espírito Santo de conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Você já ouviu com certeza que para você compreender de fato quem é Jesus, o Espírito Santo precisa se manifestar em você. A pessoa do Espírito Santo precisa te convencer disso. Nós vimos na quarta-feira que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não foi isso que a gente viu na quarta-feira? Ele está ali para testemunhar, para testificar a respeito de Cristo, a respeito daquele que veio e morreu no meu e no seu lugar. E aqui cabe fazer um parênteses. Nós estamos entrando na semana que antecede a Páscoa, a semana que antecede esse sacrifício do Senhor Jesus, que precisa testificar ao nosso coração a obra de Jesus. Eu quero compartilhar o que a irmã Jenny falou comigo no começo do culto. Ela falou assim: pastora, a gente vai estar entrando aí no feriado de Páscoa, e a gente podia desafiar a igreja a fazer um jejum. E eu falei: que bênção, vamos fazer. Domingo de manhã nós vamos ter o nosso café da manhã de Páscoa aqui, 9 horas da manhã. Não vamos fazer assim, aquele muito cedinho, né? 9 horas tá bom, né, Marcelo? Dá tempo de levantar com calma, vir para cá. Mas nós vamos fazer um café da manhã, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, o domingo de manhã. E aí eu queria lançar um desafio. Eu acho que é a primeira vez que nós vamos lançar um desafio de jejum como igreja. Eu queria lançar o desafio de você fazer jejum no sábado. No sábado para domingo. E se você não está acostumado, não precisa fazer o sábado inteiro. De repente já tem uma programação feita. Mas eu queria te desafiar a você pelo menos fazer jejum no seu jantar. A partir das 18 horas. Que você a partir das 18 horas inicie o seu jejum. Em oração, em busca pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos entregar juntos esse jejum aqui no domingo de manhã.
tomando café juntos e oferecendo esse jejum ao Senhor, buscando a resposta dele. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão para aceitar o desafio, mas eu quero lançar esse desafio. Sábado, a partir das 18 horas, eu e você, eu e vocês, todos em jejum. Entregamos esse jejum no domingo de manhã aqui, juntos, como igreja, no dia da ressurreição do nosso Senhor, dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, para que esse mesmo Espírito possa testemunhar o meu e o seu coração de quem Ele é, de quem Jesus é. O Espírito Santo, então, ele fala, ele intercede, ele testifica, mas ele também guia. Quem já fez alguma viagem para um lugar e guia, né? A esposa de guia, não sei. Mas não é assim? Quando você vai para um lugar desconhecido, vai fazer uma viagem para fora, vou para a Europa, vou fazer estou com um pacote de turismo, e nesse pacote, tem gente que vai, por exemplo, para Jerusalém, né? Alguns já foram, não sei se alguém de vocês aqui já foi, eu nunca fui, espero um dia poder ir. Mas tem um guia turístico que vai te mostrando, olha, aqui é assim, ali é assado. Ou então, se você pegar o ônibus aqui de turismo, né, de Curitiba, você vai passar por vários lugares e conhecer. É um guia para você conhecer as coisas. O Espírito Santo não é um guia turístico, mas ele é um guia de vida. É uma pessoa que te direciona. João 13, João 16, 13, diz assim: mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele é um guia para as nossas vidas, e ele é um guia na verdade, em toda a verdade. Eu fico imaginando o Espírito Santo do meu lado, pegando na minha mão, falando assim: Wellington, deixa eu te guiar, deixa eu te mostrar onde você deve pisar, deixa eu te ajudar nas suas escolhas, para que você faça escolhas baseadas na verdade. E quem é a verdade? Lembra de João 8:32, João 8:36? Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Jesus é essa verdade que liberta. Ele vai te guiar nessa verdade para você tomar as suas escolhas, tomar as suas decisões, para você caminhar. Romanos 8, 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus, ou você é filho de Deus porque entregou sua vida para Jesus? Você precisa permitir que a pessoa do Espírito Santo te guie em toda a verdade, e te guie para que você possa de fato ser direcionado, não por você mesmo mais, porque você já morreu, você já não existe mais, e quem morre não tem vontade própria. Esses dias eu estava falando em casa que quando eu morrer eu quero ser cremado. Aí um dos meus falou assim: pai, você vai morrer mesmo? O que a gente vai fazer com você depois? Você não vai nem saber. Eu falei: é verdade. Mas a minha vontade é essa. Essa é verdade. A pessoa do Espírito Santo nos guia, sabe por quê? Porque quem entrega a vida para Jesus já morreu para si mesmo, e precisa dessa pessoa do Espírito Santo te guiando, te direcionando, e você não vai ter problema, não vai ter dificuldade em passar por onde for, porque se for por situações difíceis, ele vai te guiar. Se for por caminhos tortuosos, difíceis, complicados, ele vai te guiar. Você já assistiu aqueles filmes do Indiana Jones? Que ele tem que passar por uns lugares assim, que tem que pisar nos lugares certinho, porque se pisar errado tem uma armadilha. A gente passa pela vida assim, só que com o Espírito Santo te guiando, você só vai pisar no lugar certo. Não vai disparar nenhuma armadilha de Satanás
sobre você. O Satanás está ali preparando várias, mas o Espírito da verdade vai te guiar em toda verdade. Essa pessoa do Espírito Santo, ele guia, mas ele também ordena. Atos 16, de 6, assim, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Se você caminhar do lado, tendo o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo do seu lado, ele vai te impedir algumas coisas. Ele vai dar uma ordem para você, fala assim, vai para lá, e você vai, aí ele vai, ó, agora para aí e vira para a direita, aí você vira. Sabe aquela vozinha do GPS? Em 300 metros, vire à direita. Mais ou menos assim. Porque ele guia, ele ordena, ele não só ordena no sentido de te dar ordens e dizer o que você vai fazer, mas ele te ordena no sentido de criar de forma ordenada os seus passos, de forma dirigida os seus passos. Esse mesmo Espírito também, ele nomeia. Atos 20, visitou o rebanho, o Espírito Santo os designou como bispos para passarem aí de que comprou com seu próprio sangue. Ele nomeia. E ele nomeia distribuindo funções, atribuições, dons, e nós vamos mais para frente um pouco nessa série ver quais são esses dons. Mas ele, então, nomeia cada um de nós. Quem nomeou o Oscar para tocar guitarra aqui foi o Espírito Santo. Ele que deu esse dom, essa habilidade para ele. Quem chamou o Júnior para estar sentadinho aqui foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele tem habilidades e dons aí que daqui a pouquinho a gente vai conhecer. O Júnior está chegando esses dias, né? A Daniela já vai ajudar a gente aqui. Olha aí. Você tinha que estar aqui, Júnior. Mas está aqui, o Espírito Santo te guiou, te ordenou e te trouxe aqui. Amém? Porque você tem algo especial e ele tem algo especial na sua vida. E na vida de cada um de nós. Mas esse mesmo Espírito Santo, que nomeia, às vezes a gente pode tentar mentir para ele. Eu coloquei, tirei ali, melhor, uma tentativa. Consegue mentir para Deus? Você consegue enganar a Deus? Não tem jeito. Atos 5, 3 e 4 traz uma história complicada da gente entender, né? A história de Ananias e Safira. Aí o texto diz assim, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Às vezes você pode esconder uma mentira do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, das pessoas que estão perto de você. Mas se você mentir para Deus, Deus vai expor a sua mentira. Não minta para Deus. Não faça um voto a Deus e não deixe, e não cumpra. Cumpra. O que Ananias fez foi falar que tinha vendido por um preço, ou quis enganar, dizendo que aquele valor que ele estava entregando era o que ele tinha vendido. Ele precisava fazer isso? O próprio Pedro diz, olha, não era teu, era teu, você não era obrigado a fazer. E depois que você fez, não estava na tua mão, você não era obrigado a entregar. Agora, não entrega dizendo que entregou tudo e reteve uma parte.
Seja sincero com o Senhor. A gente sabe o resultado dessa história, não sabe? Eu não vou continuar lendo esse texto, mas cuidado. A gente pode tentar mentir para o Espírito Santo de Deus, mas ele não se deixa enganar. O Espírito Santo pode ser insultado, pode se insultá-lo ou menosprezá-lo. Hebreus 10, 21, pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Somente uma pessoa se sente insultada, não é verdade? Uma força qualquer não tem esse tipo de sentimento. E a gente tem que prestar muita atenção. O contexto desse texto, o escritor de Hebreus está falando que alguns ali tinham escolhido deliberadamente pecar, fazer aquelas coisas que desagradavam ao Senhor, profanando o sacrifício de Cristo. Lá no Antigo Testamento, eles faziam isso desobedecendo a lei, profanando a lei, tendo ídolos, tendo outros deuses. Agora, nesse tempo nosso da graça, nós às vezes fazemos isso profanando o sangue de Cristo derramado na cruz. Quando a gente deliberadamente escolhe fazer aquilo que desagrada a Deus, sabendo que é pecado, isso é um insulto contra a pessoa do Espírito Santo de Deus. Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo. Ele é uma pessoa e merece ser honrado. Honrado como Deus que Ele é, e Ele pode se entristecer. Efésios 4, 9, diz assim: uma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uau, que palavra! Essa pessoa do Espírito que está do seu lado, que está em você, ela pode se sentir triste, porque você simplesmente está usando palavras torpes, palavras que não agregam nada, palavras que não abençoam ninguém, e necessariamente não são pecado em si mesmo, ou em si mesmas essas palavras, mas são palavras que não ajudam, não auxiliam. Pode ser uma fofoca, pode ser sabe aquele palavrãozinho? Pode ser qualquer coisa que saia da sua boca que não seja para edificar, que não seja para abençoar. Isso faz com que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, se entristeça. E quanto mais a gente entristece o Espírito Santo, mais a gente se afasta dele. Quanto mais a gente entristece o Espírito Santo, menos espaço eu dou para ele. Mais para frente nós vamos ver um pouquinho sobre como a gente está cheio do Espírito, sobre como a gente tem essa plenitude do Espírito. Todas essas são atitudes, ações, emoções que provam, que mostram que o Espírito Santo, ele é muito mais do que um poder. Dele emana poder, mas ele é uma pessoa. E aí nós vamos compreender que acima, que além de ser uma pessoa, ele é o próprio Deus. Esse Deus que é um, mas se manifesta em três pessoas distintas. Esse Deus que é um, mas se manifesta de forma que a nossa mente humana não é capaz de compreender, de entender. E aí me veio à mente o texto que nós já estudamos também recentemente, lá de 1 Coríntios 13, versículo 12.
Diz assim: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Sabe, eu e você não conseguimos entender como esse Deus, o único Deus verdadeiro, também se manifesta em três pessoas diferentes, e uma delas é o Espírito Santo. A gente diz que ele é a terceira pessoa da Trindade. A teologia explica isso, ou tenta explicar isso, para que a gente possa compreender. Sabe, eu e você não precisamos compreender isso, porque nós só vamos compreender plenamente quando a gente ir ao céu. Eu gosto de dizer que algumas dúvidas que eu tenho, que só o céu vai revelar, a hora que eu chegar lá, eu nem sei se eu vou querer saber mais. Eu vou saber, mas eu não sei se eu vou precisar saber mais. Mas sabe, pela fé nós cremos nesse Espírito Santo como sendo Deus, a manifestação de Deus nas nossas vidas. Nessa revelação gradativa, nessa revelação progressiva de Deus, o Deus Criador, e nós vamos ver o Espírito Santo lá, no façamos, no criemos, no façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito Santo sendo manifestado ao longo da história, o Espírito de Deus se manifestando no Velho Testamento. Aí nós vamos ver a segunda pessoa da Trindade, então o Filho encarnado, a revelação máxima de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E aí esse mesmo Deus, que é o Deus que criou todas as coisas, o Deus Pai, o Deus Filho que se manifestou ao homem de maneira plena, esse mesmo Deus também se manifestando a mim e a você como uma pessoa que nos guia, nos dirige, fala conosco e habita em nós. E aí nós vamos ver alguns atributos que comprovam que esse Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Deus sendo manifestada através do seu Santo Espírito. Primeiro, de que ele é eterno. Hebreus 9, diz assim: quais o sangue de Deus, o Espírito eterno se ofereceu de Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. O Espírito eterno de Deus, ele nos guia, nos convence, ele purifica as nossas mentes, porque ele, como pessoa, habita em nós. Ele também é o Todo-Poderoso. Lucas 1:35, quando o anjo aparece para Maria, diz: olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esse Espírito Santo, ele é Deus e ele tem todo o poder. Atos 1:8, que a gente já citou. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo, então, ele é esse Deus todo-poderoso. Mas ele é também onisciente, ou melhor, onipresente. Onisciente daqui a pouquinho. Ele também é onipresente. Salmo 139, 7 diz: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E aí o Salmo continua: se eu subir ao céu, se eu descer ao abismo, onde eu for, o Senhor vai estar. É o Deus presente, o Espírito Santo de Deus está presente em todos os lugares. Sabe, quando você tenta se esconder de Deus, seja onde for, não tem como. Ele está ali. Ele está junto com você, a pessoa do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está do seu lado. Ele também é onisciente. 1 Coríntios 2, 10 e 11, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele conhece todas as coisas. O que eu e você não conhecemos, porque ele é o próprio Deus. Nós já lemos Atos 5, 3 e 4, lá de Ananias.
Quando Pedro fala, olha, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é esse Deus transcendente, que ele excede os limites normais, ele é superior, ele não só criou tudo que existe, ele não é só a própria criação, mas ele transcende a sua própria criação, ele transcende a natureza física das coisas. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele é um Espírito também imanente, ele está inseparavelmente contido na natureza desse ser que ele criou. Ele intervém na criação, ele intervém na nossa criação, nós recebemos o sopro de Deus. Quando Deus criou o homem, ele soprou o seu Espírito. Esse Espírito, então, que é transcendente, mas também que é imanente. Ele está presente em nós. É esse Espírito Santo que precisa mover a minha vida e a sua vida. É esse Espírito Santo que precisa guiar a mim e a você. O Espírito Santo, então, não é simplesmente uma força que está agindo no nosso meio. Ele é uma pessoa que está junto de você. E ele quer guiar você. Ele quer falar com você. Ele quer interceder por você. Ele quer ordenar você. E esse é o próprio Deus do seu lado. Você crê nisso? E a pergunta que eu quero fazer para você, um tempo de reflexão, eu quero que você baixe sua cabeça. Quero que você pense em tudo isso que você refletisse, se o Espírito Santo hoje tem sido mais uma coisa, ou você já compreende que ele é uma pessoa e ele está do seu lado. Ele está vivendo junto de você. Quem é o Espírito Santo para você? Quem ele é como pessoa do seu lado? E a segunda reflexão que eu quero que você faça em oração é como está o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Não com o que ele pode fazer por você, não com o poder que ele tem, mas como uma pessoa que caminha do seu lado, que está em você, com quem você pode conversar todo dia, aquele que quer ser o seu melhor amigo, aquele que conhece cada detalhe do mais profundo do seu ser, aquele que conhece os seus pensamentos, aquele que conhece o que só você conhece, mas ninguém conhece, ele sabe, ele consegue sondar, ele consegue penetrar o mais profundo do seu ser. Como está o seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo? Eu quero ler uma frase, um texto, na verdade, que A.W. Tozer escreveu no seu livro Vivificados pelo Espírito. Ele diz assim: Satanás tem objetado a doutrina do Espírito mais do que qualquer outra. Continue a oração, ouça isso que eu vou falar em oração. Satanás, procurou confundi-la, cercá-la de falsos conceitos e temores, e opôs-se a ela, bloqueando todo o esforço da Igreja de Cristo para receber do seu Pai seu patrimônio divino e comprado com sangue. A Igreja negligenciou tragicamente essa grande verdade libertadora, que o Filho de Deus pode ser agora ungido com o Espírito Santo de maneira plena, maravilhosa e completamente satisfatória. Você então deve certificar-se de que pode receber esse dom. Deve estar certo de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe? Satanás tem tentado tirar de você essa compreensão e esse entendimento que você pode sim viver de maneira plena, cheia do Espírito Santo, que você pode sim ser ungido com esse Espírito Santo, que você pode sim ter esse Espírito Santo se manifestando em você e através de você. Não acredite nessa mentira de Satanás. Você pode, basta você
compreender e entender e entregar a sua vida ao Senhor. Basta você receber a Jesus, se abrir para que Jesus possa viver em você, e aí você vai receber esse selo, essa marca do Espírito Santo, e você vai ter Ele como pessoa caminhando junto com você, lado a lado com você. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de oferecer a sua vida ao Senhor, independente de você já ter caminhado com Ele ou não, independente de você já ter entregue ou não, porque às vezes você tem tido atos que estão entristecendo, que estão insultando o Espírito Santo de Deus, mas essa noite é noite de você se arrepender e dizer: Espírito Santo, eu quero caminhar junto contigo, eu quero perceber a tua presença ao meu lado, em mim. Eu quero falar contigo, eu quero ouvir tua voz. Sabe, naquele momento que tiver difícil, eu sei que você vai interceder por mim ao Pai. Naquelas horas que orar está difícil, eu não preciso temer, porque o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo vai falar por mim ao Pai. Nós vamos cantar uma música que eu pedi para o Enéas que a gente ia cantar aqui, não estava previsto. Nós vamos cantar juntos uma música antiga que fala desse Espírito Santo que pode estar comigo e com você. Tem uma outra canção que essa equipe vai cantar depois, mas eu quero nesta canção específica. Se o seu compromisso é um compromisso de andar mais próximo e de permitir que a pessoa do Espírito caminhe ao seu lado, habite em você de fato, eu quero que você fique de pé para cantar essa canção. Nós vamos cantar essa música juntos, dizendo: Espírito, Espírito Santo de Deus, vem dirigir, vem guiar, vem controlar meu ser. Espírito Santo.
se manifesta no nosso meio. Obrigado porque o Teu Santo Espírito não é simplesmente uma mera força, algo místico, mas é a presença do próprio Deus, a pessoa do próprio Deus, habitando conosco, habitando em nós. Obrigado porque essa presença nos enche, nos guia, nos dirige, e nós estamos como igreja, Pai, em pé, para pedir e para oferecer ao Senhor as nossas vidas, dizendo sim. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, habite em nós, nos dirija, nos guie, nos exorte, nos ensine, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Não queremos mais entristecer ao Senhor, não queremos mais insultar ao Senhor, não queremos mais mentir ao Senhor, mas sim, nós queremos falar contigo, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos que naqueles momentos difíceis, Pai, de luta, de dor, de tristeza, o Teu próprio Espírito possa interceder ao Senhor em nosso favor, porque é Ele que nos ajuda, que nos auxilia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que assim possamos viver e que assim possamos desfrutar dessa presença maravilhosa do Teu Santo Espírito em nós, porque é isso que nos dá vida. É isso que nos enche de força, de poder, de ânimo, em meio a tantas lutas. E é assim que queremos viver como uma igreja viva, uma igreja que vive o Teu Santo Espírito presente em cada momento, para que através das manifestações do Teu Santo Espírito em nós, as pessoas ao nosso redor possam conhecer o Senhor, que através dos sinais, dos milagres, das maravilhas que o Senhor pode fazer, isso tudo possa redundar em honra e glória somente ao Senhor, e que haja salvação, e que haja transformação, e que coisas simples do nosso dia a dia possam ser todas elas motivos para que o Senhor seja manifestado através das nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nós. E agora nós pedimos que o amor de Deus Pai, nós pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que as consolações e que a comunhão do Teu Santo Espírito também esteja sobre nós, o Teu povo, mas não somente sobre nós, mas sobre todo o Teu povo, espalhados pela face da terra, hoje